Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Salvador esteja com todos. Hoje estamos aqui para analisar aí mais uma parte do DVD Apocalipse, o Fim Revelado. Este é um DVD sugerido pelo nosso irmão André Hofer, para que nós possamos estar analisando conforme as Escrituras, nós possamos estar observando o que nós podemos adquirir de proveito e o que nós podemos observar realmente que esteja voltado para o Evangelho do Salvador. Nós já falamos nas duas primeiras partes que toda mensagem, toda pregação, ela precisa levar, ou qualquer interpretação da palavra, ela precisa levar-nos a viver o Evangelho do Salvador, que ele resumiu toda a lei e os profetas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então toda a revelação da palavra, toda a explicação, toda a interpretação, se ela não levar para este mandamento que o nosso próprio Salvador resumiu em amar a Deus e amar ao próximo, então nós não podemos ter proveito dessa palavra. Nós não podemos também omitir, usar meias verdades e omitir. Eu concluí nessas duas primeiras partes que nós pudemos comentar que o Evangelho até o momento não nos foi anunciado, não nos foi mostrado ainda o verdadeiro Evangelho. É este Evangelho mesmo que o Salvador resumiu em amar a Deus e amar o próximo. Quem sabe nas outras partes nós vamos continuar analisando, vamos continuar verificando aí, agora com a terceira parte do DVD. Quero agradecer a todas as visualizações, todos os irmãos aí que entraram em contato, dizendo que foi de grande importância o vídeo. E esse vídeo é justamente para isso, irmãos, para que nós possamos detectar, refletir sobre qualquer pregação, qualquer mensagem, qualquer estudo bíblico, que nós possamos analisar se realmente o propósito, o objetivo deles tem levado a este mandamento. Não adianta nós usarmos meias verdades, mas que nós possamos usar de verdade, realmente buscar a verdade do nosso Criador e do nosso Salvador a todos nós. Então vamos aí para essa terceira parte do DVD Apocalipse. Vamos comentar. Cada dia que passa, vemos o mal engolindo as belezas deste mundo. Nos perguntamos, quando haverá um fim para tudo isso? Haverá realmente um fim? Mas a maior pergunta não é quando nem como será o fim deste mundo, mas quem colocará um fim ao mundo? A palavra Apocalipse significa revelar ou descobrir. O livro começa dizendo que existe um personagem principal na história deste mundo. Ele é o mesmo personagem principal não só do livro do Apocalipse, mas como também de toda a Bíblia. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, verso... A primeira análise que nós podemos observarmos, e até um alerta para os amados, é que quando algum pregador, algum pastor, algum líder religioso citar para você um versículo, como nós estamos observando aqui nesta parte, foi citado apenas um versículo, Apocalipse 1, versículo 1. A minha recomendação, amados, para eu chegar a muitas verdades, nós estamos buscando essa verdade, mas para chegar a muitas verdades, só foi possível, irmãos, quando realmente nós procuramos deixar de ler a palavra, a Escritura, de forma fragmentada. Então veja que são muitos versículos de forma fragmentada, que é muito complicado, porque hoje a teologia, a teologia usa desta forma, usa a teologia sistemática, sistematizada, porque usa versículos fragmentados aqui, um livro, em outro livro, outro versículo, e aí monta ou se cria muitas teorias e dizem estar saindo da Escritura. Então, a recomendação que sempre eu faço é que, se toma um versículo, Apocalipse 1:1, leia o capítulo todo, leia o livro todo. Para quem quer chegar à verdade, não pode ter preguiça de ler.
Nós já vimos aí nas duas primeiras partes como que o contexto ele faz total diferença. Ele é muito importante observar o contexto. Porque senão, irmão, nós podemos falar muitas verdades, mas omitir o principal da lei, como o Salvador falou ali para os fariseus. Vocês que estão fazendo essas práticas, dando dízimo, doendo, ordenando cominho, mas omitem o principal da lei, o amor, a justiça e a misericórdia. Porque foi nestas coisas que o Salvador resumiu a lei. Então não fiquem em capítulos, em versículos fragmentados, mas leia todo o livro. Foi citado aqui, olha, Apocalipse 1:1, ele vai vir com os argumentos, mas leia todo o capítulo. Nós já lemos nas primeiras partes o capítulo 1, né? O capítulo 1. E pelo que eu observei esta parte, eu já assisti essa parte, para facilitar aqui o nosso comentário, ele vai ficar focado no capítulo 1 e capítulo 5, se eu não me engano, que ele focou bastante nesta parte do DVD. E nem que for preciso, irmãos, leia novamente, mas aqui ele citou Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então vamos ler o capítulo, não vamos ficar presos a versículos fragmentados, tá? Ele vai citar outras vezes, vou esperar mais um momento aqui para que nós possamos ler todo o capítulo 1 e aí os capítulos que vão ser citados também, já que o nosso tema aqui é Apocalipse. O conteúdo do livro deixa algumas pessoas apreensivas, assustadas, pois apresenta um terrível conflito, uma luta que atinge dimensões universais, no qual existe um vilão implacável e um herói impressionante. Jesus Cristo é aquele que aparece como representante do bem. Ele é identificado por 38 nomes e títulos diferentes no decorrer do livro, como Alfa e Ômega, o Cordeiro, o Noivo. Nos 3 primeiros capítulos é mencionado 137 vezes e no livro todo são 250 referências. Logo, no começo do livro do Apocalipse, Jesus aparece entre 7 candelabros. Esta é uma imagem simbólica que o mesmo contexto da visão cuida em interpretar. E os 7 candeeiros são 7 igrejas. Apocalipse 1:20. Mais uma vez citado Apocalipse 1, que nós já lemos nas primeiras partes. Volto a frisar aqui. Veja que importante, irmãos, nós podemos parar aqui para refletir isso. Foi citado aqui, como eu falei, são algumas verdades realmente que nós podemos observar. Eles chegaram a calcular quantas vezes foi citado o nome do Salvador, e diferentes nomes, tantas vezes. E veja que são citadas coisas, irmãos amados, são citados exemplos ou quantidades que realmente nós já sabemos disso. Nós já sabemos que o nosso Salvador, ele é o Deus Emanuel, o Messias, que veio resgatar, o que está acima da morte, o Todo-Poderoso. Isso nós não temos dúvida. Eu creio que todos que estão vendo aqui, que creem nesse Salvador, que creem no Deus Criador dos céus e da terra, não tem dúvida disso. Isso são coisas que nós já sabemos. Não é verdade? Então são meias verdades. Por que meias verdades? Porque aqui é citado, veja bem. Olha, são tantas vezes citado o nome do Salvador, como o Alfa, o Ômega, princípio e fim, né? E são citados vários nomes que vai garantir essa soberania do nosso Salvador. Isso nós já sabemos. Isso qualquer aí chamado cristão já sabem disso. E veja que eles ficam focados nisso. Agora, veja bem, por que não dizer, falar, olha, tantos nomes que o nosso Salvador possui, tantos nomes, ele é tão grande, ele é o princípio e o fim, mas ele veio a este mundo, ele se fez homem, e veio nos trazer um ensinamento, irmãos. Ele veio trazer um ensinamento que o mundo hoje está muito necessitado, que é o amor. Por isso, amados, olha como ele é tão grande, olha como ele é grande, perfeito, soberano, porém ele pediu algo tão simples para nós, algo tão simples, que nós não venhamos a fazer ao nosso próximo aquilo que nós não queiramos que se façam a nós. Jesus resumiu isso várias vezes, nós lemos no vídeo passado, lá em Mateus 7, versículo 12, né, falando sobre isso. Ali aquela palavra do Salvador foi referente a isso. Ele falou, aqueles que obedecerem a esta minha palavra. E nós vimos em Mateus capítulo 7 que é a palavra, mais uma vez o Salvador resumindo a lei e o profeta, em amar o teu próximo, porque se amarmos o nosso próximo, estaremos amando também a Deus. É o que está lá nas epístolas de João. Então, mais uma vez, ele cita algo verdadeiro.
porém está omitindo até agora o verdadeiro e genuíno evangelho. Vamos continuar. Mais uma vez ele leu Apocalipse, capítulo 1. Nos próximos episódios, veremos que as 7 igrejas representam 7 períodos do povo de Deus. O objetivo dessa visão é mostrar o grande cuidado de Jesus por seus filhos na jornada desta vida. Jesus não está longe no espaço apenas olhando o que acontece aqui na Terra, mas ele se importa, se preocupa com você. O livro do Apocalipse descreve a grandiosidade de Jesus, demonstrando assim que nenhum dos nossos problemas é maior do que ele. Acompanhe a descrição que o livro faz de Jesus. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse capítulo 1, versos 12 a 16. Ok, irmãos, então assim, bem fragmentado esse capítulo 1. E eu convido agora os amados irmãos, vamos ler juntos. Mais uma vez, já li aí nos vídeos passados, mas sempre é bom, irmãos. Citou o capítulo, o versículo, que possamos conferir na Escritura. Apocalipse, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Aqui é o discípulo do Salvador, que estava vivo lá na ilha de Patmos. Foi o único que teve morte natural. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Desta profecia, é claro, o livro de Apocalipse, e é claro que se resume na lei do Salvador e no Evangelho do Salvador. Então, bem-aventurados os que realmente guardam esta profecia. Sempre eu digo, irmãos, não fica preso a essas epígrafes. São títulos, tá? Eu vi nos outros vídeos, faltou destacar para as pessoas saberem, olha, essas epígrafes tiram o contexto. Então você está lendo aqui, ó, em cima, tem uma epígrafe que tira totalmente o teu contexto, tá? Foi o que aconteceu lá em Mateus capítulo 7. Quando você vai, Mateus 7,12, que fala que não faça ao teu próximo o que você não quer que seja feito a você, nisso se resume a lei dos profetas, e daí ele começa a dizer que a porta é estreita, vai passar poucos por ela. Por quê? Porque muitos não vão viver esse mandamento de amor. Então essas epígrafes tiram o nosso contexto. Então que nós possamos, né, focar no texto, até os números de versículo, que não ficamos focados a ele, mas ao texto em si, para que nós possamos observar o contexto. É uma dica que realmente nos ajuda a esclarecer todo engano. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Né? Aqui é o Salvador, aquele que era, que é e que há de vir, E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É o sangue do Salvador que nos lava dos pecados. Não pastores, não padres, não líderes religiosos, mas o sangue do Cordeiro nos lava e nos redimiu realmente do pecado. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Assim seja. Ele nos fez reis e sacerdotes. Hoje, na graça, irmãos, todos nós somos sacerdotes. Por que todos nós somos sacerdotes? Porque o Salvador, Jesus, o Salvador, alguns chamam de Yahushua, outros de Yeshua, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que revelou o mandamento de amor, ele nos fez reis e sacerdotes, porque, amados, lá em Hebreus 7, diz que esse Salvador, o nosso Salvador, ocupou o sacerdócio levítico do Antigo Testamento, que era uma tribo, eram vários homens que morriam, está lá em Hebreus 7. Logo, logo estaremos lendo também Hebreus 7 aqui. Então ele ocupou o sacerdócio levítico.
E ele se fez sacerdócio. Por ele se fazer sacerdócio e por ele morar em nós, e não no templo feito por mãos humanas, ele nos fez sacerdote porque ele está em nós. Então nós somos sacerdócio do nosso Salvador. Reis e sacerdotes porque ele habita em nós. Ele habita em nós. Não sabeis vós que o Espírito do Pai habita em vocês? Paulo diz lá em Coríntios 3, capítulo 3, em Coríntios capítulo 6. Paulo também diz que Deus, o nosso Criador de céus e da terra, não habita em templo feito por mãos humanas. Os profetas Isaías, Natã e outros receberam esta mensagem do Criador, dizendo que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Então, nós somos reis e sacerdotes, porque o Salvador está em nós, porque ele ocupou o sacerdócio levítico. Hoje não existe mais o sacerdócio levítico, é o Salvador que está em nós. Por isso, nós somos feitos sacerdotes do nosso Salvador. Então, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, até os que os transpassaram, que os mataram, verão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, se lamentarão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Já falei isso aqui nos vídeos passados. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega a última. Então faz essa referência de princípio e fim, o que era e que é e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Naquele dia ele foi arrebatado e viu as coisas futuras. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Veja, irmão, que essas 7 igrejas que estão na Ásia eram as pessoas reunidas naqueles locais. Em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira e em Sardes, na Filadélfia e em Laodiceia. Eram localidades, eram os crentes, os que criam no Salvador, estavam reunidos naquelas localidades. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. João teve essa visão de 7 castiçais de ouro. E quem eram esses 7 castiçais de ouro? Veja, irmãos, que o próprio livro de Apocalipse nos revela os símbolos, os significados. É só lermos o contexto, por isso precisamos ler o contexto. Lá embaixo vai dizer quem são esses 7 castiçais. Quem são esses 7 castiçais de ouro? Lá embaixo, nesse próprio capítulo que estamos lendo, vai dizer quem são esses 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Era voz como voz de muitas águas. Era poderosa a sua voz. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Olha só, nós lemos lá em cima 7 castiçais, agora nós temos aqui 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Vai dizer aqui embaixo no capítulo, por isso precisamos, amados, observar o contexto da Escritura. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Espada, uma aguda espada de 2 fios. Isso aqui comprova aquela passagem de Efésios, de Hebreus 4, versículo 12, que a palavra do nosso Salvador é como uma faca de 2 gumes que penetra até nas nossas juntas e medulas e nos faz discernir o bem do mal. Então, esta espada que está dizendo aqui é a palavra, é o próprio Salvador. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Já expliquei isso aqui nos vídeos passados. É só os amados que estão aí vendo pela primeira vez essa terceira parte. Se for possível, irmãos, veja também a primeira e a segunda parte, que vai realmente nós falamos sobre tudo isso aqui, explicamos aqui detalhadamente. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como um morto. Ele desmaiou. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. É o Salvador, aqui é o Salvador. E o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todos sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave. Ele tem a chave. Muitos
Dizem que é Pedro, que ele deu a Pedro as chaves, mas não, ele tem a chave, ele falava dele próprio, ele é a pedra angular, rejeitada pelos construtores. Escreve as coisas que tem visto e que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério, aqui ele explica, olha, aqui ele vai explicar, o próprio Salvador, dando ali a revelação a João, vai explicar quem eram as 7 estrelas e quem eram os 7 castiçais, que nós lemos neste capítulo acima. O mistério das 7 estrelas, que vistes na minha destra, e o dos 7 castiçais de ouro, e dos 7 castiçais de ouros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. São os anjos, as 7 estrelas. Veja que muitas vezes Apocalipse vai comparar estrelas com anjos. Vai comparar, uma comparação, uma linguagem simbólica. São os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais, que nós lemos lá em cima também, foram os 7 castiçais e 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Veja, amados, que nós precisamos ler o contexto. Que aí o próprio contexto de Apocalipse vai nos explicar alguma coisa. A própria Escritura ela é capaz de tudo. Não precisamos realmente de buscar outras fontes, porque ela própria é capaz de realmente nos revelar muita coisa. É claro que com os nossos dias, para nós observarmos essa palavra, é muito importante as questões históricas e até estarmos atentos com os acontecimentos de hoje para que nós possamos comprovar esta palavra e ver se realmente está chegando este período ou não. Vamos voltar ali ao DVD, agora que nós lemos o capítulo todo. Eu creio que a leitura do capítulo todo, não estando fragmentada, ela nos ajuda muito a entender. Então vamos continuar aí, amados, com na sequência com o DVD. No Apocalipse, Cristo não aparece como fraco e indefeso, muito menos como incompreendido. O livro é a revelação de Jesus Cristo como majestoso Rei dos Reis, que com seu poder abre o caminho e as portas da salvação, nos colocando diante da presença de Deus Pai. Nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, faz-se menção 25 vezes de que Jesus falava com autoridade e com poder. Os 3 últimos versos do evangelho de Mateus dizem que Jesus ressuscitado apresenta-se como tendo todo o poder no céu e na terra. Essa é a mesma realidade que apresenta o livro do Apocalipse. Ele é o centro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que venceu Satanás no céu e venceu novamente na cruz e o destruirá no final do grande conflito entre o bem e o mal. É muito comum hoje a religião, amados, tentar montar um cenário de Hollywood, vamos usar essa comparação, um cenário de Hollywood, na nossa mente dá a impressão que Deus está guerreando com Satanás, que Satanás seria um inimigo implacável, como foi citado pelo pregador aqui no vídeo. Então a impressão que nos dá é que está tendo essa guerra, esta luta constante, mas na verdade, amados, não existe adversário para o nosso Pai. Não existe adversário para Ele. O Satanás, ele só faz alguma coisa com permissão do nosso Pai. Só com permissão. Que o nosso Pai é majestoso, sabemos disso. Que o nosso Pai foi citado nos Evangelhos como tendo autoridade, como Senhor, ou como aquele Salvador que reina, que o seu reino está firme para sempre. Nós não temos dúvida disso. Nós não temos dúvida disso. E muitas pessoas que creem nesse Salvador, e que estão até nos templos aí hoje, creem nisso também. E sabem dessas coisas, estão enjoadas de ouvir isso, né? Já ouviram muitas vezes isso. Mas às vezes que a religião ela fica muito batendo nesse ponto para provocar o que hoje nós chamamos de teologia do medo. Olha, há uma guerra implacável. Não fique de fora. Não fique à margem do mal. Há uma guerra implacável. Então venha para cá. Porque se você estiver aqui no nosso aprisco, você estará protegido. Porque aqui, na casa de Deus, você estará protegido. Então a religião traz, mesmo que subliminarmente, esta mensagem para nós. E sem percebermos, no nosso consciente fica afirmado tudo isso. Então na nossa mente, no nosso subconsciente, está esta informação. E até nos libertarmos realmente disso e focar no Evangelho e ver que o nosso Pai não existe adversário para Ele. Não existe. Satanás só faz aquilo que é permissão do nosso Pai, né? E como é que vamos estar livres do mal? É isso que nós queremos saber e que não nos foi revelado até agora, amados. Nessas análises desse DVD. Até agora não foi revelado para nós. Como é que eu fico livre do mal? Como é? Fazendo liturgias nos templos? Sendo um religioso?
exercendo toda espécie de práticas religiosas? É assim que eu estou protegido? Como é que eu estou protegido? O nosso Salvador nos deixou uma mensagem naquela oração do Pai Nosso. E diz, olha, Pai, nos livra do mal. Porque é Ele que nos livra. Não nos induza à tentação. É o Pai. É para Ele que nós temos com Ele. O nosso compromisso é com Ele. Mas veja, o que o Pai falou para nós fazermos? Para nós livrarmos, para nós sermos livrados. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos a quem tem pecado contra nós, quem tem nos ofendido, quem tem pecado contra nós. Então veja que, mais uma vez na oração do Pai Nosso, está resumida aquele Evangelho. Está resumida a palavra do Salvador. Ama Deus, ama teu próximo. Perdoa o teu próximo, porque senão você não vai ter perdão. Porque não tem como você dizer que ama a Deus, mas não ama teu irmão. Você se faz mentiroso. Você faz da palavra mentirosa. Então perdoa o teu próximo, aí você vem pedir perdão. Então, como é que nós vamos estar livres do mal, amados? Fazendo o bem. E isso a religião omite. Isso a religião não tem pregado. Essa teologia da prosperidade, este capitalismo, né, que está aí afora, ou este ritual litúrgico, estas liturgias que tem nos templos, têm abafado o verdadeiro evangelho. Tá? Tem encoberto, como um tapete encobre as coisas, tem encoberto o verdadeiro evangelho. Para que nós não venhamos ter tempo para pensar ou descobrir qual é o verdadeiro evangelho. Amados, é só pela misericórdia do Pai. É aquele momento que está lá em Mateus, que nos últimos tempos, um dos sinais é que tudo que estava oculto vai ser revelado. O que era falado aos ouvidos vai ser anunciado sobre os telhados. Chegou o momento dos sinceros, como está lá em Coríntios, até necessário que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, que se manifestem, e que se expressem, e que mostrem a verdade às ovelhas do Pai. Porque o Pai está chamando pessoas para anunciar esta verdade. Está chegando a verdade. É momento, irmãos, de nós analisarmos as coisas, porque a verdade está vindo à tona. Então a palavra está se cumprindo. A palavra é verdadeira, ela está se cumprindo. Agora, como é que nós vamos chegar a esta verdade? Omitindo o mais importante da lei? Colocando aqui pontos positivos e verdadeiros, porém omitindo o mais importante? Olha só, o nosso Pai é soberano, sabemos disso. O mal, existe o mal? Existe. Mas o nosso Pai está acima de tudo. É Ele que nos livra do mal. Tá? Não é o templo, não é o pastor, não são os irmãos, mas o nosso Pai nos livra do mal se nós estivermos realmente cumprindo o mandamento de amor dele. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que têm pecado contra mim. Não faça o teu próximo aquilo que você não queira que seja feito a você, porque a porta é estreita e poucos vão passar por ela. A porta é larga e muitos vão passar por ela. Por isso, porém, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles não vão ensinar isso para vocês. Eles não vão ensinar porque eles estão cheios de avareza. Eles são cães gulosos, que nunca se fartam. Eles vão fazer de vós negócio, está lá em 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Vão fazer de vós negócio. É o que está acontecendo hoje, amados. Tudo está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Este é o Apocalipse. Então, amados, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas perseverar em quê? Em liturgias que me deixam cada vez mais soberbo, dizendo que eu sou santo e o meu próximo é pecador, que vai para o inferno. E começo então a colocar tantas pessoas no inferno, porque agora eu sou um soberbo, porque agora estou sobre os outros. E o Pai falou lá em Marcos 10, que não possamos ser, que não queiramos ser um maior que o outro, mas todos irmãos, e que possamos exercer o amor lavando pés um dos outros. Não é este o mandamento do Salvador? Se você tem 2 túnicas, que dê uma túnica. Se você vê teu irmão em necessidade de despedir dele e não atentar para o sustento do corpo, é vã tua fé? É este o evangelho que nós precisamos anunciar. É o amor que vence o bem, como ele próprio falou. É o amor que vai vencer o bem. É o amor, é o mandamento do Salvador. É esse amor, esse mandamento que o mundo está vazio, que está escasso no mundo. Que possamos refletir, amados. Vamos continuar. O que venceu a morte e vive pelos séculos dos séculos. Jesus é eterno e o seu poder é ilimitado. Talvez sua vida esteja de ponta cabeça. As coisas parecem tão complicadas. O casamento que você sonhou que seria tão bom, hoje já não é mais.
ou os seus filhos criados com tanto amor agora andam por caminhos perigosos, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus... Amados, é muito comum na religião, né, essas várias teologias que estão aí, que é um modo de atrair as pessoas. Ou atrai você pelo medo, pela culpa ou pela ganância. Né? São as formas que a religião tem para atrair as pessoas. Olha só, o teu casamento, que não está indo bem. Aí quantas pessoas que não passam por isso? E aí ele cita meias verdades e fala, olha, é o seu problema. Então, querendo ou não, amados, querendo ou não, está subliminarmente na nossa mente que esse Pai que pode todas as coisas, como ele citou aqui agora, que esse Pai que pode todas as coisas, ele pode melhorar a minha vida. Realmente, não estou dizendo que não pode, pode melhorar a nossa vida. Mas quando é que ele vai melhorar a nossa vida? Ele nos ofereceu solução para os nossos problemas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As pessoas tentam oferecer, usar o nosso Deus como um Deus de barganha. Um Deus de barganha. Olha, venha que o seu casamento vai solucionar o teu casamento, o problema do teu casamento. Olha, a tua empresa está em queda, mas venha para a nossa religião aqui, ó, que Deus, né, vai solucionar o problema da tua empresa. Então veja que eles anunciam um Deus mamon, aquele que é Satanás, que o Salvador falou que não tem como adorar a dois senhores, ou vai adorar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. E nós vimos no Evangelho que quem anunciou bens materiais, quem prometeu ou quem ofereceu bens materiais foi o Deus mamon, Satanás, lá no deserto para Jesus. Olha, Jesus, se você me adorar, todas essas riquezas do mundo te darei. Irmãos, é uma coincidência isso? Ou nós estamos vendo isso, esse fato, acontecer novamente na religião? Olha, venha me adorar, venha para esse templo, tá? Porque olha, o seu casamento será solucionado. Olha, a tua empresa, olha, está com necessidades, está passando maus bocados na tua empresa, olha, as coisas vão solucionar para você. Tá? Vai ser solucionado os seus problemas. Então venha para cá, porque o nosso Deus é poderoso e Ele pode todas as coisas. Amados, quantos e quantos têm caído nesse engano? Quantos têm caído nesse engano, adorando Deus Mamon sem perceber, e falando o nome de Jesus, e falando outros nomes aí, né, pensando que está adorando o Criador dos céus e da terra, o nosso Salvador de amor, que morreu por nós, por nossos pecados, e nos deixou um único mandamento: amar. Amar, porque se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Se eu amo o próximo, eu amo a Deus. João explica isso nas suas cartas, nas suas epístolas. Amados, veja que interessante nós analisarmos isso com muito cuidado. Com muito cuidado, é colocar nossa vida em risco por bens materiais. Lá em Mateus 6 diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, muitos falam demais, mas é esta, só ler o texto direito. Lá está falando comida, bebida e vestes, estas coisas vos serão acrescentadas. E o que você adquirir, amado, que seja com o suor do teu rosto. É isso, é essa sentença do homem que Deus deu para Adão, lá ainda, quando ele caiu lá no jardim do Éden. Falou, olha, o homem comerá do suor do teu rosto. Então você quer um carro? Trabalhe. E outra, se você realmente for abençoado e adquirir bens, que a tua fartura, como Paulo explica lá aos Coríntios, seja para ajudar o teu próximo. Que a tua fartura seja também para abençoar o teu irmão. Porque esta é a lei dos profetas, o amor. Deus está ao seu lado. O poder que Ele tem pode acalmar o seu coração, dar um novo sentido à sua vida. Ele te ama muito. Você é especial aos olhos de Deus. O Apocalipse apresenta um Jesus poderoso para nos dar a certeza de que nada pode nos separar de Deus e do seu amor. Confie nisso, entregue-se completamente a Jesus e permita que Ele assuma o controle da sua vida. O seu futuro está em jogo. O livro do Apocalipse fala de alguns livros especiais que existem no céu e que afetarão diretamente o nosso futuro. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Verdade, está na Escritura isso, amados. Como não dizer que isso não é verdade? Mas como é que eu faço para ser vencedor? O que eu preciso fazer para ser vencedor é isso que as pessoas omitem. É isso que os pregadores e a religião omitem. O que eu preciso fazer para ser vencedor? Será que é dar dízimo? Será que é guardar sábado? Será que é fazer ritual litúrgicos?
O que eu preciso fazer para ser vencedor? Talvez essa seja a maior e mais importante pergunta. E que precisaremos ser esclarecidos, mas não somos por esta religião. O que eu preciso fazer para ser um vencedor? Eu li aqui nas primeiras partes o que o Salvador vai perguntar naquele dia, para que nós possamos entrar no reino. Ele vai perguntar para você: eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive nu e vocês me vestiram. Estive preso e foste me visitar. Quando perguntarão as ovelhas que estarão à direita? Quando, Senhor, te fizemos estas coisas? O Salvador responderá: quando vocês fizeram a qualquer um desses meus pequeninos, quando vocês amaram, quando vocês cumpriram o meu mandamento de amor, quando vocês fizeram a eles, vocês fizeram a mim. Porque este é o meu mandamento. Este é o mandamento do Salvador. Então o que eu preciso fazer para ser vencedor, amados? É vencer o mal com o bem. É fazer o bem em meio ao mundo de mal, entregue ao príncipe deste mundo, que é Satanás. Então olha só, o vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessaria o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então o que eu preciso fazer para ser vencedor? É isso que não foi nos anunciado, amado. O verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho até agora. Apocalipse capítulo 3, verso 5. O livro da vida contém os nomes daqueles que serão salvos. É um privilégio ter o nome neste livro. E o mais importante é que não é Deus quem escolhe os nomes que serão escritos no livro. Ele chamou cada um dos seres humanos para serem salvos. E agora cabe a você, querer ou não, o seu nome neste livro. Outro livro aparece em Apocalipse capítulo 21, verso 27, falando da cidade santa. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Já em Apocalipse capítulo 20, verso 12, aparece o termo livros. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui eu gostaria de parar, irmãos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Ok. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Que obras, eu pergunto? Que obras, pregador? Por que não dizer para as pessoas: você quer seu nome escrito no livro da vida? Então você precisa fazer algo para que seu nome esteja escrito no livro da vida. Porque olha só, os mortos serão julgados segundo as suas obras. Mas que obras? Nos apresente esse evangelho. Nos mostre o evangelho, qual é? O que eu preciso fazer para ter meu livro no livro da vida? Quais as obras que eu preciso ter ou fazer para que eu possa ter o meu livro escrito nesse livro da vida, pregador? Nos revele o verdadeiro evangelho. Nos revele qual é esta obra, pregador. Mas eu creio que ele não vai fazer isso. Por isso, amado, nós estamos aqui para analisar, para observar. Vamos lá, vamos na escritura. Efésios 2, do 8 ao 11, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça. Ou seja, não adianta vocês pensarem que a salvação é por vocês. A salvação vem da fé, do crer. Lá em João 6 diz: quer fazer a obra de Deus? Quer fazer essa obra? Creia em Deus. Aí as pessoas perguntam: mas é só isso? É só crer? Amado, se crermos verdadeiramente no Salvador, Ele nos enviará o Consolador, o entendimento, o Espírito Santo do Pai, que nos vai fazer entender todas as coisas. E vai fazer com que nós possamos discernir o bem e o mal. Ele vai produzir em nós frutos, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Primeiro deles, a caridade, o amor. Porque dele procede todas as coisas. É ele o mandamento, o amor é o mandamento. Este é o mandamento resumido, que resumiu-se toda a lei e o profeta. É o amor. Então, caridade, que é o amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, domínio próprio, que é a temperança, gozo, fé. Então veja bem, se crermos no Pai verdadeiramente, como está lá em João 6, João Evangelho de João 6, quer fazer a obra do Pai? Creia naquele que enviou. Jesus falava dele mesmo. Se crermos, receberemos esse fruto. E aí, irmãos, esta obra, que muitos pensam que é obras
de práticas litúrgicas, esta obra é uma característica espiritual. É isso que as pessoas não conseguem entender. É uma característica espiritual que teremos. Por este fruto seremos conhecidos, como está lá em Mateus 7. Pelo fruto conhecereis, o fruto do Espírito. É este fruto que nos vai fazer conhecido diante do Pai. Esta será a nossa identidade diante do Pai para que possamos entrar naquele reino. Porque se tivermos esse fruto, então amaremos o nosso próximo. Então cuidaremos dos pequeninos do Pai. É este o mandamento. Porque pela graça sois salvos, é pela graça do Pai. E não por esforço, não é por sacrifícios. O Pai falou, o Salvador falou, não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Entendam isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas espera aí. Lá em Apocalipse diz que nós seremos julgados segundo as obras? E aí? Está contradizendo? Não, amados. Aquelas obras de Apocalipse é a obra do Espírito. São as características espirituais. Nós vamos ver aqui agora. Que vai transformar em amor em nós. Vai produzir uma semente que vai nascer o amor. Capaz de eu poder olhar para o meu próximo. Capaz de me livrar deste capitalismo que estão nos tempos. Deste mundo de hoje sem amor. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não vem do seu sacrifício. Não é porque você está expulsando demônio. Não é porque você está fazendo maravilhas. Não é porque você está fazendo campanha de jejum e oração. Não é desses sacrifícios. Esses são sacrifícios. Ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Ele quer amor. Ele quer justiça. Este é o reino dele. Buscai o reino e a justiça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha só. Em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus nós podemos ter as boas obras. Somente Ele pode nos dar o Espírito do Pai, o entendimento, para termos essas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então não vem das obras aqui, irmãos. Nós vamos ver aqui abaixo que vai ser as obras litúrgicas. Olha a epígrafe aqui atrapalhando o entendimento. Olha essa epígrafe atrapalhando aqui o entendimento. Veja que é um texto só, não podemos parar. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Olha só, circuncisão era aquele ritual feito no prepúcio, ou seja, do órgão genital masculino. Eram obras da carne, eram rituais da lei. Mas ele falou, não é dessas obras, é as boas obras que só está em Cristo Jesus, que está no Salvador. Somente Ele pode produzir essas boas obras, que é o fruto do Espírito, que nós vemos resumido lá em Gálatas 5:22, e que todo o Evangelho fala sobre ele, apenas está resumido ali. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, mesmo com todo o ritual, mesmo com toda a obra litúrgica, estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Parece até, eu já vi pregadores falando que Paulo, aqui em Efésios, estaria contradizendo com Tiago capítulo 2. Mas Tiago capítulo 2 nós vamos ver de que obra ele está falando. Tá? E aqui em Efésios, Paulo está falando de uma obra, nós vimos aqui da circuncisão, ou seja, dos rituais do Antigo Testamento. E eram rituais litúrgicos realmente do Antigo Testamento. Era desta obra que ele falava, mas desta obra o homem se gloria. Olha, eu prego, eu expulso demônio mais do que você, eu prego melhor do que você. Eu expulso o demônio, eu jejuo muitas vezes por dia. Quantas vezes você jejua? Eu jejuo mais que você. Então esta obra realmente, esta obra aí não vai trazer realmente boas coisas para nós, mas vai trazer realmente vanglorias. Pelas obras, não é pelas obras, porque vocês vão se gloriar nessas obras e elas não te levam a nada, tá? Mas entenda uma coisa, eu não quero esse sacrifício, eu quero misericórdia. A vós, Efésios 2, do 8 ao 11. Colossenses 1 agora, do 21 ao 24. A vós também que no outro tempo ereis estranhos, ou seja, naquele tempo lá da lei, ereis estranhos, e inimigos do entendimento, não tinham Consolador, Espírito do Pai que nos dá entendimento. Pelas vossas obras más, suas obras eram as más, porque vocês não tinham entendimento. Agora, contudo, vós reconciliou, agora vocês vão ter o entendimento. Vós reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, pela morte do Salvador, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis,
Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, é pela fé, é dom gratuito de Deus, a salvação é pela fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora, pulamos, regozijo-me agora, esse epígrafe, no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. É o corpo de Cristo a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, somos nós os membros em particular do Salvador. Paulo diz, eu regozijo-me, alegro-me agora do que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições, as aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Em 1 Timóteo 5, do 8 ao 10, também fala dessa obra. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, olha só, amados, que isso aqui os pregadores não mostram para as pessoas. Isso aqui é muito comum, nós vemos, olha só a pregação que ele vem trazendo, mas não mostra qual é a obra. Olha, vocês vão ser julgados segundo as vossas obras. Mas que obra? Aí as pessoas já pensam, obras religiosas? Práticas litúrgicas? Que obras é essa? São as boas obras. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Por que esses pregadores não falam isso? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, se você não tem cuidado do que é seu, do que é da sua família, da sua carne, você está negando a sua fé, e pior é do que o infiel. Irmãos, eu paro aqui para refletir. Quantos irmãos estão nos templos pensando que estão servindo a Deus e não conseguem olhar para a tua casa? Não ajuda nem o teu próximo, nem a tua mãe. Não, o dinheiro do meu dízimo, não posso ajudar meu próximo. Eu tenho que levar esse dízimo de mamão para o pregador, porque ele está pedindo tanto. Ele pede tanto que se eu não der, eu sofro até preconceito nos templos. Então, amados, eles são cães gulosos que não nos ensinam isso. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se você está falando que está servindo a Deus, mas você não é capaz de olhar nem para a sua família, porque da sua carne você é pior do que o infiel. Essa é a palavra. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade. Se exercitou hospitalidade. Seja hospitaleiros uns para com os outros, porque a caridade vai cobrir multidão de pecados. Está lá em 2 Pedro 4, do 8 ao 10. Olha, amados, o evangelho que é evangelho, amados, que muitos estão perdidos, pensando que evangelho são essas práticas. Se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se lavou os pés dos discípulos, assim como o Salvador fez. Lavou os pés dos discípulos, se socorreu os aflitos. Olha as boas obras. Quais são as boas obras, meus amados? Vocês vão ser julgados segundo as suas obras. Qual é a boa obra? Exercer hospitalidade é amor. Lavou os pés dos discípulos, dos santos, é amor. Socorreu os aflitos, amor. Praticou toda boa obra, porque é por esta obra que nós seremos julgados. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Mas aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras. Aos ricos desse mundo, cuidado, que vocês possam fazer o bem, enriqueçam, mas em boas obras. Repartam de boa mente, sejam comunicáveis. Repartam, façam boas obras, que entesourem para si mesmos um bom fundamento, não dinheiro, não mamon, para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Para que você possa alcançar a vida eterna, olha, cuidado com esse tesouro aí, mas que o seu tesouro realmente, que esse tesouro seja essas boas obras. Repartam, ajude o teu próximo. Este é o dízimo da graça. Reparta, porque Jesus vai perguntar naquele dia: eu tive fome, vocês me deram de comer.
Por quê? Porque é Jesus o levita hoje. Nós não precisamos levar para Israel e nem para os levitas, porque não existem mais. Mas o levita é o Salvador, que está em nós, que está em mim, que está no irmão. Eu posso receber, assim como posso dar o dízimo. Assim como os levitas recebiam o dízimo, tinha que dar o dízimo dos dízimos. Assim nós podemos receber e podemos ajudar. Podemos ser ajudados e podemos ajudar. Porque este é o Evangelho, amados. Não se deixe enganar, mas olha os textos, irmãos. É só a gente ler com cuidado, a gente observar isso. Ler o capítulo todo, que nós vamos poder observar todas essas coisas. Tito 1, do 15 e 16. Também eu estou lendo aqui fragmentado também, irmãos, mas leia tudo e vê se não é esse o contexto. Veja se o contexto aqui é rituais litúrgicos. Veja se é isso que o Salvador está pedindo. É só você ler, amado. Leia tudo. Não fica também preso que eu estou com esses fragmentos aqui. Aqui é só um direcionamento para que você possa ler tudo e comprovar o que é contexto. O que o contexto vai falar mais. O que é evangelho. É isso que eles pregam aí realmente de liturgias? Ou é as boas obras que está relacionado com o fruto do Espírito? É só você ler, amado, e você tirar suas conclusões. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus. Amados, olha que tremendo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amados, essa palavra aqui, de Tito, aqui em Tito, esta palavra não são para os incrédulos, são para os que confessam que conhecem a Deus. São aqueles mesmo que confessam que conhecem a Deus. É como está hoje, irmãos. Tantos que dizem que confessam a Deus, que olha, é poderoso, mas estão nos templos, irmãos, fazendo todo tipo de abominações, fazendo acepção de pessoas, não olha para a bênção do próximo, só está preocupado com a tua bênção, com aquilo que ele vai receber. Ele não está preocupado com a bênção do próximo. Ele está voltado para uma teologia capitalista. É capitalista porque ele só quer a nós, o vosso reino, nada, como tem sido ditado. Então, exercendo todo tipo de abominações ao Pai, sendo desobedientes, estando reprovados em toda boa obra, irmãos, porque eles pensam que obra, servir a Deus, são essas práticas litúrgicas, no quais eles discutem, eles se tornam impiedosos para com o próximo quando você fala alguma coisa contrária, irmãos. Então isso aí, irmãos, é só a gente analisar. Deus nos deu uma consciência, um cérebro, para que nós possamos analisar a Escritura e analisar a prática, irmãos. E observar nesses ensinamentos que estão sendo dados aí, sendo omitido o mais importante da lei, assim como ele falou para os fariseus, líderes. Vocês estão omitindo o mais importante da lei, o amor, a justiça e a misericórdia. Vocês estão omitindo o mais importante. Tito 2, o 7 e o 8. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina. Qual é a doutrina? Amor, amado. A sã doutrina é o amor. Olha só, mostra incorrupção. Ou seja, não é para você ser corrupto, tá? Mas mostrar incorrupção. Não se manchar com a corrupção desse mundo. Com esta política aí, que é todo ano de política aí, os pastores, líderes vendem o voto da igreja. Tá? Com esta corrupção. Gravidade, sinceridade, amados. Os que são sinceros se manifestem mesmo. Foi isso que Paulo disse. Os que são sinceros se manifestem. Até é necessário que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem. E aí, irmãos, vamos agora para finalizar. Mais uma passagem de Tito. Veja que Tito fala bastante sobre isso. Mas quando apareceu a benignidade e caridade, amor, amados, o mandamento do Salvador, que está resumido. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça, olha só, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, porque nós não temos obra de justiça, amados. Nós não temos obra de justiça. Quem tem obra de justiça é o Pai, é o Espírito dele. Não vem de nós, é dom de Deus. Nós recebemos esse dom. Nós recebemos esse presente, que não é de nós. Nós não temos justiça. Nós não temos, vem do Pai, é dom gratuito dele. É o Espírito do Pai em nós, o entendimento dele. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Ah, estou pensando que estou fazendo alguma justiça, irmãos? Esquece, não é para Deus. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, porque é Ele que pode realmente nos dar boas obras, é o Espírito Santo, o Consolador,
que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras, amado, aqui, ó. Os que creem a Deus que se apliquem a essas boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Veja que boas obras nós estamos vendo aqui, irmãos. Qual é as boas obras? É o fruto do Espírito, amado. Não adianta vir com liturgias. É o fruto do Espírito. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas. Olha só, irmãos, questões loucas. Ah, foi citado 137 vezes. Ah, em 404 versículos. Irmãos, isso não vai levar a nada. Vai levar a contendas e debates, isso sim, acerca da lei. Porque são coisas inúteis e vãs. Mas o mais importante da lei é omitido. Porque todas essas coisas, 404 versículos, 137 vezes aparece o nome, são coisas inúteis, porque não nos vai levar ao Evangelho. Agora, olha, está toda a Bíblia dizendo que o nosso Salvador é o Pai, reina sobre todos, reina para todos sempre. Então, amados, vamos viver as boas obras, vamos viver o fruto do Espírito, vamos crer no Pai, vamos fazer o bem, vamos fazer a caridade, vamos viver o amor, porque ela apagará a multidão de pecados. Ao homem herege, qual é o homem herege? Que tenta inverter isso tudo aqui, ó. Ah, o Evangelho do Pai é amor, é para você fazer o bem, a causa da viúva, do órfão, não se marchar com a corrupção do mundo, como nós já lemos aqui. Tá? Mas o homem herege, aquele que diz que você tem que levar dinheiro para Deus te abençoar, aquele que diz que a obra de Deus é você jejuar, é só isso, é você não ir em shows, é você não cumprir esses pecados do mundo ao vício, mas ir para o templo, cumprir todo o ritual de liturgia para ficar mais soberbo, mais hipócrita. Irmãos, o que Jesus mais condenou no Evangelho, irmãos, é só ler, foi a hipocrisia, irmãos. Os mesmos hipócritas que Jesus condenou estão aí hoje, irmãos, nos templos. Os mesmos hipócritas que dizem ser de Deus e os outros não. Os mesmos hipócritas estão aí, foi o que Jesus mais condenou. Nós lemos o Evangelho. O que Jesus mais condenou nos Evangelhos foi a hipocrisia. Então, ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Exortou, meu irmão, esses cães gulosos? Não querem, irmão, já estão pervertidos. Já estão realmente com a mente cauterizada. Já estão com a mente cauterizada. Para finalizar essa questão de boa obra, olha tantas passagens, irmão. Nós poderíamos citar muitas outras. Muitas outras. Agora, Tiago 2, irmão, isso aqui é tremendo. Que eu comecei com Efésios, capítulo 2, 8, que fala que a salvação é pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, eu já vi teólogos dizendo que Tiago estava exortando a Paulo, e vice-versa, estava tendo ali um certo debate, mas na verdade não tem nada disso não, amados. Tá? O que Paulo estava falando lá é da circuncisão, era de realmente práticas do Antigo Testamento, que eram obras que não levavam a nada. Mas a obra do Espírito, esta sim. E é o que Tiago vai falar aqui agora. Olha a obra que Tiago vai dizer, que Tiago está dizendo aqui no capítulo 2. Nesta carta a Tiago, né? Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Olha o que começa dizendo aqui, irmãos. Será que tem acepção de pessoas hoje nos templos? Isso é uma pergunta para os irmãos refletir, não precisa responder. Não precisa responder. Será que tem acepção de pessoas hoje nos templos? Na casa de Deus? Por que está tendo acepção de pessoas? Ou seja, aquele rico, soberbo, como está lá em Malaquias, e o pobre, né? E o pobre é desfeito, sofre preconceito nesses templos. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Olha só que boas obras é. Quer fazer boas obras, irmãos? Não faça acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, olha só, continua explicando, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta. Nos nossos dias seria assim, se chegar um rico lá na igreja com um carrão, e chegar um pobre com a bicicletinha, e você vai atentar para o que tem, meu irmão, olha o que a palavra diz. E entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, dos meus pés, fica por aí mesmo.
Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos, da maldade, do mal. E aí, irmãos, esses mesmos querem falar do bem, querem falar que Deus é amor, e não vivem. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Ele não escolheu os pobres? E o rico que possa, como nós lemos na outra passagem, os ricos que possam tesourar tesouro mais espirituais, no reino do céu. Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Não são os ricos que te oprimem? E vocês estão desfazendo o pobre para vangloriar os ricos, os poderosos, os ricos que tem o sentido também de poderosos. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Eles não blasfemam a todo momento, sendo cheios de si? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amados. Se vocês cumprirem conforme a Escritura, a lei real, amados, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Olha, irmão, nós vamos ser julgados por essas obras, amados. Olha que deu o exemplo todo, irmãos. É pena que as pessoas não leem todo o contexto. Deu o exemplo aqui, entrou uma pessoa com vestimenta, anel de ouro, e você fala, ó, senta nesse lugar de honra, ao pobre, você se desfaz do pobre. Você está fazendo juízo de mau pensamento. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, se vocês cumprirem a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Olha só que a Escritura a todo momento, irmãos, tenta nos alertar disto, amados. A todo momento ela tenta nos alertar destas coisas. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Aí o que eles falam que são transgressores hoje? Prostituir, beber, fumar, fica só nessas coisas. E omite o principal, amados. Porque se você fizer isso, amados, tiver o amor do Pai em cada um de nós, nós tivermos esse amor do Pai. Primeiro, não fazendo acepção de pessoas, amados, essas coisinhas vão ser pequenas. Vício, bebida, essas coisas serão pequenas, amados. Ela não nos dominará. Mas o que a religião ensina? Olha, você tem que sair dessa prostituição, dessa bebedeira, e vem aqui para o templo fazer esses rituais litúrgicos, porque aqui você vai fazer a obra de Deus. E não nos apresenta esse evangelho, irmãos. Nos omitem esse evangelho. Omitem o principal da lei, a lei real, amados. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores, vocês vão omitir a lei real. Porque a lei real é amar o próximo, é amar o Pai. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha só, se guardou toda a lei, mas se fez acepção de pessoas, aí está dizendo o texto aqui, ó. O que adianta guardar toda a lei, mas está fazendo acepção de pessoas, fazendo juiz de mau pensamento? Se você guardou toda a lei, mas caiu em a acepção de pessoas, você vai ser culpado de todos. Você tornou-se culpado de todos os pontos da lei. Todos os pontos da lei aqui, ó, todo ponto da lei. Num só ponto, será culpado de todos. Se você cumpriu toda a lei, mas fez acepção de pessoas, fazendo juízo de mau pensamento, você será culpado de toda a lei. Você vai ser culpado de toda ela. Não vai adiantar, meu amado, você ficar... Por isso que muitos vão chegar naquele dia. Profetizei, não te conheço. Preguei, expulsei demônios em teu nome, fiz maravilhas e milagres. Não vos conheço. Você tropeçou num único ponto, que é o essencial da lei, que é a lei real. Você fez acepção de pessoas. Apartai-vos de mim, Nico. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Apartai-vos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Olha só, aqui começa a falar o que a religião culpa. Ó. A religião culpa isso aqui, mas não esquece o principal da lei. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. E o Salvador disse, olha, vocês adulteram em pensamento, vocês matam os homicidas em pensamento. Ok? Em pensamento nós matamos, irmãos. Então por que ficar acusando as pessoas disso? Mas se vocês não fizerem acepção de pessoas, se você amar o teu próximo como a ti mesmo, irmão, você não vai matar ele nem em pensamento. Tá? Você não vai cometer pecado contra o teu próximo. Ok? Porque esta é a lei e os profetas. Tá? É tremenda a palavra, irmãos. Nós temos que ler realmente para... Assim falar e assim proceder, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. É a misericórdia, mas sabei de uma coisa. O Salvador falou, eu não quero sacrifícios,
Eu quero misericórdia. Eu quero amor. Este é o meu mandamento. Eu resumi tudo, a lei e os profetas, em amor. Aí olha só, irmãos. Se você cumprir tropeçar no item, olha só. Aí as pessoas julgam o quê? Olha, você está matando, está adulterando, né? Mas por que então não lê todo o texto? Olha só. Mais uma epígrafe, irmãos, para atrapalhar o contexto. O que nós lemos atrás? Se você fizer acepção de pessoas, o mesmo que diz se você adulterar, se você pecar, também é pecado, também é. Tá? Mas olha só, o principal da lei omite. Fica acusando as pessoas, que é a teologia da culpa, porque todos nós culpamos, todos nós já cometemos pecados. Mas ele continua, meus irmãos, que aproveita? Vocês estão falando aí de não adulterar, mas o que aproveita? Se alguém disser que tem fé e não tiver obras, que adianta você ter fé e não ter obra? Mas qual obra? Liturgias? Eu não vi até o momento liturgias aqui. Eu vi até o momento, fazer misericórdia, fazer o bem, não fazer acepção de pessoas. É esta obra, amados, é a obra do Espírito. Se você tiver a obra do Espírito, você facilmente não fará acepção de pessoas. Você facilmente, né, você cumprirá a lei em liberdade, porque foi para isso que o Salvador morreu naquela cruz e ressuscitou. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? É aqui que muitos pensam que está contraditando Paulo, lá em Efésios. E se o irmão ou irmã, olha, irmão, que interessante. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, olha só, se o teu irmão tiver falta de alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Porque ele vai dizer, tive fome, vocês não me deram de comer, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, que obras, irmãos? Se você, qual é a obra? Do Espírito. Olha, se você despedir teu irmão, ele tem necessidade para o corpo, e você falar, vai em paz, que proveito te terá? Então que obra é essa? Está sendo morta as suas obras. Esse ritual litúrgico está sendo morto, porque a verdadeira obra, a boa obra, nós estamos vendo aqui todo momento, não fazer acepção de pessoas, tá? Você ajudar teu próximo, você não despedir teu irmão com necessidade. É esta obra, mas é só ler o contexto do texto. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras. Mostra que você tem fé, mas você não ajuda teu irmão que tem necessidade. Mostra aí a tua fé. Que dentro você dizer, eu tenho fé. Muitos estão indo no templo hoje, tenho fé, fé em Deus. Mas cadê as tuas obras? Você ajuda teu irmão? Você não está fazendo acepção de pessoas? Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ok? Ou seja, irmãos, é o contrário. Eu tenho fé em Deus, de palavras, de boca, honra de lábios. Mas aqui está dizendo, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque eu vou amar meu próximo, não vou fazer acepção de pessoas. Eu vou viver o fruto do Espírito. Pelas minhas obras eu vou mostrar a fé que tenho, amados. É simples a Escritura. Tu crês que há um só Deus? Fazeis bens. Até o demônio crê e estremece. Olha só, aqui ele está falando, Jesus é o rei. Até o Satanás sabe disso. Até Satanás sabe todas aquelas coisas. Mas o Evangelho, irmãos, é omitido a todos nós. Mas, ó homem, vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bens vês que a fé cooperou com as suas obras. Olha, a fé levou as obras. Né? E que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Porque a fé produz obra, mas qual obra? De amor, amados, de fruto do Espírito. Obras espirituais. Quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que Ele enviou. Porque Ele vai enviar para você o Espírito Santo. E você vai entender. E você vai poder viver os frutos do Espírito. Que esta obra, sim, são as boas obras. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ok, amados. Eu acho que é uma passagem interessante para que nós possamos continuar e perceber se o pregador vai dizer essas coisas também. Conforme o que se achava escrito nos livros. Todos esses livros estão em conexão com o juízo de Deus para os seres humanos. Os que serão salvos têm... Será que ele vai dizer quem são salvos agora? Vai dizer que não pode fazer acepção de pessoas? Que tem que ajudar o irmão que tem necessidade? Se entrar no templo lá alguém rico lá e ele dá atenção para ele e não dá atenção para o pobre, será que é isso que ele vai dizer aqui? Os que vão estar escritos no nome do livro da vida? Vamos ver se é isso que ele vai dizer. Os seus nomes escritos no livro da vida. E por outro lado, serão apagados deste livro os nomes de quem rejeitou a Jesus. Preste atenção em uma coisa.
A existência desses livros rejeita a ideia de que Deus não condenará. Para eles, quem é que rejeita Jesus? É quem não vai para o templo deles, fazer parte realmente dos templos deles. É esses que, na visão deles, os que rejeitam Jesus. Você pode observar, irmãos, nas religiões hoje, se não é assim. Há pessoas que dizem assim: Deus é amor, é bondade, é misericórdia. Por isso ele não irá condenar ninguém, todos serão salvos. Portanto... Não, irmãos, aqui é uma palavra muito falsa. Não estamos dizendo que não vai condenar ninguém. Pelo contrário, os bodes e todos que seguiram os bodes, os cegos que foram guiados por cegos, todos eles serão condenados porque não viveu justamente a misericórdia que o Senhor acabou de dizer aí. Está entendendo, amados? Olha que bagunça que eles criam, amados. Entendeu? Porque não viveram o principal da lei e omitiram o principal da lei. E aqui eles disseram, não adianta falar que é bom, que não teve misericórdia. Então, amados, veja bem que ele ocultou aqui o principal da lei. Está dizendo aí que é bom, misericórdia. Né? Mas aí, irmãos, nos relata. Olha o que a Escritura falou. Vai ser condenado sim. Nós não estamos dizendo aqui que não vai ser todo mundo salvo, não. Pelo contrário. Todos que estão enganando, omitindo o principal da lei, esses vão ser condenados. Está lá em Mateus 25. Vai ser 2 grupos. As ovelhas vão ser salvas porque exerceram misericórdia, fizeram o bem. E os que não fizeram misericórdia, mas viveram rituais, pregaram, profetizaram, expulsaram o demônio, e não viveram misericórdia, esses serão sim condenados. Fique sabendo disso, pregador. Não adianta fazer confusão na cabeça das pessoas, porque a verdadeira palavra está sendo revelada. Faça o que você quiser, viva do jeito que você achar que deve viver, tudo dará certo no final. Cuidado, porque Deus separará os salvos dos perdidos. Segundo a Bíblia, apenas Jesus é capaz de abrir o livro que estava nas mãos do Pai. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui já explica, né? São os 7 Espíritos de Deus, 7 chifres ali, 7... Mas depois nós vamos a outra passagem, outros vídeos que ele vai estar analisando isso aqui melhor, nós vamos explicar isso aqui, observar, segundo a Escritura, é claro, qual é o sentido de tudo isso aqui. Mas muitas coisas o livro de Apocalipse já nos mostra os símbolos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versos de 6 a 9. Somente Jesus sabe quem será salvo e quem irá perder-se. Ele, somente Ele, pode ler os corações e compreender quem de verdade é dele. Deixe de lutar sozinho. Jesus pode limpar o nosso pecado. A Bíblia nos garante. Como, pregador? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Qual o pecado, pregador? Qual o pecado que nós devemos confessar? O que eu preciso fazer para ter meu nome no livro da vida? Por que não explica? Por que não mostra para as pessoas qual é o pecado que eu preciso me afastar? Ele leu 1 João, por que não lê todo o livro de João, amados? Eu gostaria de ler aqui com os amados. Vamos ler aqui 1 João. Uma parte aqui de 1 João, amados. A epístola de João. Amados, é impressionante como a confusão é feita. E o principal da lei sendo omitido, amados. É triste isso, viu? É muito triste. João 1, o que era desde o princípio, por que não ler todo o livro? Olha só o que vai falar aqui esse livro, irmãos. Né? Ali fala, vai purificar nossos pecados, mas como? Como é essa purificação? O que eu preciso fazer? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Eu estou lendo aqui 1 João capítulo 1. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Que vimos e ouvimos isso. Não, que vimos e ouvimos. Isso foi anunciado, e isso vos anunciamos,
para que também, João falando, o que nós ouvimos, nós estamos anunciando, para que também tenhais comunhão conosco. Tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. Comunhão conosco, amando os irmãos. Comunhão com o Pai, amando o Pai. Amando a Deus, amando o teu próximo como a ti mesmo. Amados, a Bíblia só fala disso. E com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escreveremos para que o vosso gozo se cumpra, a sua alegria se cumpra. Nós estamos escrevendo isso aqui para comprovar que aqueles que chegarem a essa verdade, a sua alegria vai ser completa. Porque você vai entender a verdadeira mensagem. E esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Olha só, irmãos, João vai comparar agora luz e trevas aqui. Vamos ver o que ele compara com a luz. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, se nós dizemos que temos comunhão, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que temos comunhão, mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é a treva aqui, irmãos? Vamos ver. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, se nós dissermos que andarmos na luz, nós teremos comunhão, amados. Nós teremos amor uns aos outros, amor ao próximo. Nós não vamos fazer acepção de pessoas. Nós vamos cuidar daquele irmão que tem necessidade para o corpo. Tá? Mas aquele que diz comunhão, diz que temos comunhão com ele, mas andarmos em trevas, nós estamos mentindo, irmãos. São muitos hoje nos templos, dizendo que tem comunhão com o Pai, mas não é capaz de, mas só faz acepção de pessoas, não é capaz de ajudar o próximo. Tá? Mas o sangue de Jesus Cristo nos leva para essa luz. E o que é a luz, irmãos, aqui? A luz aqui, irmãos, é comunhão. A luz é comunhão, amados. Tá? Porque essa comunhão, esse amor vai apagar multidão de pecados. É a comunhão. Se dissermos que não pecamos, que não temos pecado, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e que não há verdade em nós. O pecado leva a quê, amados? O pecado leva ao mal, à maldade. Tá? O principal eles omitem. Ele fala aí que é beber, fumar, ir em shows, né? Isso aí é pecado, mas omite o principal, que é a maldade, que muitos estão aí perversos nos templos, cumprindo todos esses rituais. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não adianta dizer que não tem pecado, irmão, ou dizer que serve a Deus, mas é injusto para com o teu próprio irmão. Engana teu irmão em negócio. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Lá está falando aquele que peca, não conhece a Deus. Ou seja, aquele que peca, uma condição de vida, vive pecando, vive sem comunhão, vive sem amor, é mal no coração, é arrogante, é soberbo, faz acepção de pessoas. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas a salvação vem... vamos para o capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Mesmo se alguém pecar, porque o homem não é perfeito, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Porque se você viver o amor, ele vai apagar a multidão dos seus pecados. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. De todo o mundo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Qual é o seu mandamento? Qual o mandamento que ele resumiu? Toda a lei e os profetas. Nisso sabemos que o conhecemos. Comunhão, amor ao próximo, amor ao Pai. É comunhão para com o Pai, comunhão para com o próximo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Quantos por aí, irmãos? Eu conheço a Deus, jejuo, oro, mas não vive o mandamento de amor dele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, porque é este o mandamento, amados. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aqui é o novo mandamento. Essa epígrafe é errônea. O epígrafe que está errado aqui, viu? Essa está errada. O novo mandamento não é novo mandamento, é um mandamento antigo. João vai falar aqui nessa carta, não é novo.
Olha que epígrafe mentirosa. Não é novo. O que eu estou falando aqui, desde o princípio já foi anunciado para vocês. Não é novo mandamento. É o mesmo. De amar a Deus. Amar o próximo. Aquele mandamento de Êxodo 20 é mandamento para amar Deus e amar o próximo. Veja lá. E está intercalado com o sábado, que é o descanso eterno. Eu preciso amar o Pai, eu preciso amar o próximo para eu ir para o descanso, para o sabá, para o descanso. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Olha só, a epígrafe está novo mandamento, para que você venha. Agora é um novo mandamento. Tá? É um novo. Não, andar em trevas, andar em luz é você vir para o templo, sair desses pecados aí, vir para o templo. Agora não, o novo mandamento agora. Viu, irmãos, que complicado. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Olha, não é mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Mas lá na frente ele vai dizer, ele continua falando sobre isso aqui, nós vamos ler nos outros capítulos. Por isso que esses capítulos complicam. Que desde o princípio tiveste, este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Amarás a Deus, não fará outros ídolos diante de ti. Tá? Você não vai cobiçar a casa do teu próximo, porque você vai amar teu próximo. Você não vai matar teu próximo, porque você vai amar ele. Você não vai roubar ele, porque você vai amar ele. Entendeu, irmãos? É mandamento antigo, é o mesmo. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas. Qual é o mandamento novo agora? Aqueles que eles não viveram, que já é anunciado. Já foi anunciado, mas eles não viveram. A comunhão, amados. Tá? Ó, trevas, que ele comparou lá no primeiro capítulo. Por isso nós temos que ler o contexto. Trevas, o que era trevas lá? Falta de comunhão. Vai passando as trevas. Se você viver esse verdadeiro, esse que agora nós podemos viver pelo fruto do Espírito, que é o amor, aquele mesmo antigo anunciado. Mas agora, se você viver nele verdadeiramente, vai passar todas as trevas, a falta de comunhão. E já a verdadeira luz alumia a comunhão, o amor ao próximo, o amor ao Pai. Aquele que diz que está na luz, olha só, a comparação está aqui, irmão, só não entende quem não quer. Aquele que diz que está na luz, mas aborrece seu irmão, até agora está em trevas, porque não está tendo comunhão, está aborrecendo o irmão. Não está amando o seu irmão, não está em comunhão com o seu irmão. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Porque luz é comunhão e trevas é falta de comunhão. Está aborrecendo seu irmão, não está tendo comunhão, não está tendo amor para com o teu próximo. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Aquele que ama a seu irmão está na luz, amados. É outra coisa que está escrito aqui? Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não é muitos cegos hoje aí, irmãos? Cumprindo rituais litúrgicos e não está amando o próximo, está cego pensando que está servindo a Deus e que é fiel a Deus. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Como? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que há no mundo hoje, irmãos? É vício, drogas, é só isso que as pessoas pensam, é só isso. Aquele que ama o mundo, a corrupção do mundo, está lá em Tiago 1, 26, 27, não se manchar com a corrupção do mundo. O que tem no mundo hoje? Corrupção, amados, para toda parte, avareza, egoísmo, é isso que tem no mundo, amados, porque o príncipe desse mundo é que vai projetar isso nessas pessoas. O príncipe desse mundo, Satanás, o que quer desestruturar, não quer a comunhão, porque a comunhão é luz, ele é trevas, ele é falta de comunhão. Ele foi assim desde o princípio. Ele não quis ter comunhão com o Pai. Ele se afastou do Pai, não quis ter comunhão, não quis estar todos juntos. Ele causou divisão. Ele causou divisão. Então ele causa divisão, ele causa trevas, a divisão, a falta de amor. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você amar a corrupção desse mundo, o amor do Pai não está a ti. Se você está amando essa corrupção desse mundo, política, economia, esse capitalismo, a religião, que está levando as pessoas para longe desse evangelho cada vez mais. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne também, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência da carne é só prostituição? Não, irmão. Concupiscência da carne é
todo tipo de engano, irmãos. Todo tipo de ladroice, todo tipo de engano, enganar teu irmão em negócio, a concupiscência dos olhos, a avareza, né? Serve a Deus Mamon, soberba da vida, não é do Pai, mas o Pai é humilde, é comunhão, é viver em humildade um para com o outro. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus? Que nós possamos viver na luz, em comunhão, amando uns aos outros. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Todos que vivem o evangelho contrário, irmãos, que não é esse evangelho do Salvador, se tornam anticristo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Vocês têm a unção do Espírito Santo e vocês vão saber tudo, porque Ele nos ensinará. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a saibais, porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Você pode usar a verdade para mentir, mas nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Olha só. Quando você fala assim, olha, não é negar que ele fala, eu estou negando Jesus Cristo, usando o nome. Não. O ensinamento, o mandamento. Quando eu falo, ó, o mandamento do Pai, resumido, está em amor a Deus e amor ao próximo. Não, que nada, não é isso não. Você é um crente frio, você tem que ser fervoroso. Meu irmão, está negando a Cristo. Eu não preciso negar a Cristo e falar, eu estou negando a Cristo aqui agora. Não, você nega com as obras. É, por acaso, possível obra sem a fé? Não é verdade? Então é com as obras que você manifesta se você é dele ou não. Pela fé produzida em você ou não. Se a fé for produzida em você, vai gerar o bem. Se não for, meu irmão, vai ser a maldade desse mundo. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Confessar como? Dizendo esse verdadeiro evangelho, irmão. Dizendo que nós precisamos amar uns aos outros, ter comunhão uns para com os outros. É assim que nós vamos confessar o Filho. Pelas nossas obras, boas obras. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Desde o princípio. Qual? Um mandamento. Aquele que não é novo. Aquele que desde o princípio vocês ouviram. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Muitos enganam aí, ó, dizendo que é evangelho, mas não tem nada de evangelho. E a unção que vós recebestes, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Irmãos, os que tiverem firmes neste verdadeiro evangelho não vai ser confundido. Vai ter esperança de vir um Messias. Buscar a igreja, seja de forma física ou não. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha só, irmão, a leitura no contexto, como é interessante. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. Que grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo, irmãos, vai falar isso aqui de amor ao próximo, vai falar de ajudar teu irmão, o mundo detesta isso. O mundo capitalista hoje não tem espaço para isso, irmãos, né? Aqueles que vivem amam esse mundo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também é puro. Purificar em quê, irmãos? Em amor. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que permanecer no amor do Salvador vai ter comunhão. Não vai pecar, porque o pecado é falta de comunhão. O pecado aqui é falta de comunhão, irmãos. E quem permanecer nele vai ter amor, não vai pecar, não vai ser soberbo, não vai fazer acepção de pessoas. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo, irmãos. Não se manche com a corrupção desse mundo. O principal eles não ensinam. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O diabo é trevas desde o princípio, ele é separador, ele não tem comunhão. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, as obras do mal, e vir com as obras do bem. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus.
Tá? Ele não vai deixar de ter comunhão porque nasce de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, olha só, irmãos, não é eu que estou dizendo. As pessoas falam que é eu que estou dizendo. Aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Tá? É esse o pecado que está falando aqui, irmãos. Ah, posso sair por aí pecando? Não, de jeito nenhum, como Paulo fala. Mas é inevitável. Aí, lembra que João falou aqui? Olha, eu não estou pregando mandamento novo. Estou pregando que desde o princípio eu viste. Porque esta é a mensagem que eu viste desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Veja, irmão, o contexto. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Olha só, o mal no coração, matou o próprio irmão. E por que caso matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Ou seja, essa corrupção do mundo, essa ladroagem, essa falta de amor do mundo aborrece a todos que vivem na luz. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Por que nós passamos da morte para a vida? Porque nós amamos os irmãos. Porque o mandamento do Salvador é amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Quem não ama seu irmão permanece na morte, permanece em trevas. Minha gente, não é difícil entender isso aqui se nós realmente tivermos vontade de aprender com o Pai. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Só de aborrecer já é homicida, já é assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Olha, irmãos, o que está dizendo aqui? Qualquer que aborrece seu irmão está em trevas, é homicida. Por isso, vamos amar uns aos outros. Olha o mandamento do Salvador todo momento, irmãos. Como eles conseguem usar a Bíblia e inverter totalmente a Escritura. Conhecemos a caridade, nisto que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, que é o sentido espírito. Ou seja, vamos dar nosso momento de vida para amar uns aos outros, para poder servir o irmão, né? Para servir o nosso irmão, um servindo o outro, lavando os pés, nesse sentido, irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, irmãos, olha que nós lemos lá em Tiago 2 a mesma coisa, irmãos. Por que as pessoas usam essa Bíblia, irmãos, e não entendem? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não os amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Que obra? Não fazer acepção de pessoas, em comunhão, em amor, em justiça. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se nosso coração nos condena, maior é Deus do que nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. Não nos condena. Se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que Ele pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Se esse mandamento estiver em nós, nós vamos pedir bens materiais? Não, irmãos. Se estiver em nós, nós vamos saber que isso é natural. Nós precisamos trabalhar o suor do rosto. O que nós vamos pedir? Que nos livre do mal, que nos dê o pão de cada dia, tá? Que nos faça manter em comunhão, perdoando o nosso próximo, assim como Ele nos perdoa. Não, perdoando nosso próximo, né? Para que nós possamos ser perdoados pelo Pai. É isso, amados, o Evangelho. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Lembra lá em João 6, o Evangelho? Se alguém quer fazer a obra de Deus, creia nele, porque Ele vai enviar o Espírito do Pai, o entendimento, para que você possa viver isso aqui naturalmente, como Paulo fala aos Romanos lá no capítulo 2,14. Os gentios que não tinham lei, mas amando, fazem para si, cumprem naturalmente a lei, porque esta é a lei e os profetas, o amor, e assim nós podemos seguir. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado, pelo fruto conhecereis, pelo fruto desse Espírito conhecereis, amados, naquele dia. Nós seremos conhecidos do Pai naquele dia, amados. Tá? Irmãos, pode continuar lendo o texto aí, vamos continuar aqui o DVD para não ficar muito extenso esse vídeo, que eu acredito que já vai ficar um pouquinho, né, pelo horário aqui. Mas vamos continuar vendo aqui, irmãos, eu acredito que já deu para a gente ter uma boa noção dessa terceira parte. Jesus pode nos dar forças para vencer os nossos erros. Essa promessa está em Judas 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Mas, se sairmos de perto de Jesus
entraremos em uma zona de perigo. A Bíblia nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Em Apocalipse 5, antes de João ver o cordeiro abrindo o livro, ele chorou quando o anjo lhe disse que ninguém havia sido achado digno de abrir o livro. Não haveria nenhuma esperança para os seres humanos sem a presença e a vida de Jesus. Os 24 anciãos deixaram claro por que Jesus pode salvar os seres humanos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, verso 9. No livro do Apocalipse, o termo cordeiro aparece 26 vezes, referindo-se a Jesus. João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Veja, irmão, que eles ficam repetindo. Olha, Jesus foi chamado de Cordeiro, João Batista chamou de Cordeiro, né? Ele não é o Cordeiro vivo, o Cordeiro que morreu por nós já sabemos disso. Agora, o que nós não sabemos, o que nós não sabíamos quando estávamos nessa religião, é o que fazer para ter esse Cordeiro, o que fazer para cumprir o mandamento desse Cordeiro. É isso que eles não nos revelam, irmãos, a todo momento. No ritual simbólico do santuário do Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado no lugar do pecador e seu sangue o limpava do pecado. No Novo Testamento, a Bíblia nos ensina que Jesus é a realidade de cada um daqueles símbolos. Tudo que Jesus passou tinha uma extraordinária força motivadora por trás. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1, verso 5. Deus em sua própria essência é amor. Jesus amava tanto o ser humano que ele não podia ficar indiferente a todo o sofrimento que passamos. O amor por nós é tão grande que trouxe Deus aos seres humanos como pessoa. Mas o que significa Deus ter se tornado um ser humano? Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 23, nos explica as consequências que o pecado traz. Porque o salário do pecado é a morte. Quem peca deve morrer como consequência. Qual o pecado? A falta de comunhão, as trevas, e as trevas têm lhe cegado os olhos. Não estou me referindo especificamente a um tipo de pecado. Não importa se esse pecado acarretará maiores ou menores consequências na vida daqueles que estão ao seu lado. Pecado sempre gera morte. E infelizmente, todos os seres humanos são pecadores. E já cometemos pecados inúmeras vezes. Pecado significa que quebramos ou até rejeitamos princípios de Deus para a nossa vida. O verso de Romanos continua e nos traz a esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus veio à terra para morrer no meu lugar. A morte que ganhei por causa da minha natureza pecaminosa, Jesus sofreu por mim, no meu lugar. Contudo, para que Jesus pudesse salvar o ser humano e trocar de lugar com ele, sua vida teria que ser sem nenhum pecado. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Jesus venceu e morreu. Eu fui derrotado e posso viver eternamente. Aqui está o grande plano de amor. Paulo explica: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Enganados pelo grande inimigo de Deus e tendo como única opção a morte eterna, Jesus Cristo nos libertou da terrível condenação, pagando o preço com a sua própria vida. Recebemos assim um grande privilégio do nosso Senhor Jesus e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, verso 6. No Antigo Testamento, o ser humano dirigia-se a Deus através do sumo sacerdote do santuário construído na terra, com as orientações do próprio Deus. Agora, pela graça divina e através dos méritos de Jesus Cristo, cada pessoa que crê é transformada em sacerdote, permitindo-lhe ir diretamente a Deus. Ao lermos o Apocalipse, eles falam isso. Eles falam isso, cada um de nós somos sacerdote, vamos diretamente para Deus. Então por que nós temos que ir para os templos?
Eles insistem tanto que nós temos que ir para os templos, fazer esses rituais, dar o dízimo. Por que insistem tanto? Veja, irmãos, que eles mesmos falam, mas as pessoas não conseguem enxergar. Eles mesmos falam, mas as pessoas não conseguem enxergar isso, que nós não precisamos de intercessores, é o nosso Pai, é a Ele. Ele citou aqui agora o tabernáculo, que realmente o Pai pediu para construir. Jamais pediu para o templo de Salomão. Inclusive tem vídeos na internet. Deus pediu para Salomão construir o templo, só os amados verem lá e observar na Escritura se realmente tem base o que nós falamos ou não, né? Mas realmente aquele tabernáculo que foi mostrado agora na imagem, aquele tabernáculo hoje é uma sombra do Salvador e a sua igreja, né? Porque ele é o templo. Quando ele falou lá para os fariseus, destrua esse templo, eu vou reconstruir em 3 dias, ele falava do templo do seu corpo, lá em João 2, versículo 18 ao 21, 22, mais ou menos, se não me engano. Como toda a Bíblia, não há nenhuma dúvida que Jesus é o personagem central. Jesus aparece em cada um dos capítulos do livro do Apocalipse, expondo a revelação. No capítulo 1, como sacrifício completo e suficiente, Jesus é aquele que ministra em nosso favor. No capítulo 2, Jesus mostra o seu interesse por sua igreja através dos tempos, repreendendo amorosamente os erros e fortalecendo-a para as lutas. Capítulo 3, como Criador de todas as coisas, ele compartilha o seu trono com cada um daqueles que foram salvos. Capítulo 4 e 5, como Cordeiro morto desde a fundação do mundo, Jesus é o centro e é a razão de toda a adoração. Capítulo 6, como grande líder da igreja que saiu vitorioso e para vencer. No capítulo 7, Jesus é o Cordeiro entre a multidão dos que foram salvos pelo seu sangue. Nos capítulos 8 e 9, Jesus recebe as orações dos santos e reprime todos os poderes do mal. Capítulo 10, como o anjo parado sobre a terra e o mar, anunciando que não haveria mais demora. No capítulo 11, Jesus é aquele que recebe os reinos do mundo da parte de Deus Pai. No capítulo 12, como filho prometido ao povo de Deus, que conquistou a morte e subiu ao trono do céu. No capítulo 13, ele é o autor do livro da vida e do Cordeiro, o qual contém os nomes dos verdadeiros adoradores. Capítulo 14, como Cordeiro no Monte Sião, enviando a sua última mensagem de misericórdia ao mundo. Capítulo 15 e 16, como Cordeiro recebendo louvor, mas que com seus juízos destrói o reino da apostasia. Nos capítulos 17 e 18, Jesus é o Cordeiro que chama o seu povo para sair de Babilônia. Por que não explica quem é a Babilônia? Realmente, aqui é uma coisa verdadeira, irmão. Tudo isso aqui nós sabemos, como eu já disse. Eles falam coisas que todo mundo já sabe disso. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o que vive e reina para sempre. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é tudo. Agora, por que ele não para aqui e explica quem é a Babilônia? Por que ele não diz que a Babilônia são eles? É a grande prostituta, a grande meretriz e as suas filhas. A religião, amados. E Jesus chama para sair dela, povo meu, saia para que não incorra nas suas pragas. Nós vamos ler mais para frente esses capítulos, tá, amados? Nós vamos ler mais para frente esses capítulos. Eu acredito que esses 3 primeiros DVD, análises, essas 3 primeiras partes, vai dar para a gente ter uma noção de analisar o contexto. Depois nós vamos pegar basicamente nos livros de Apocalipse. Tá? Tem muita coisa que não vai precisar a gente falar mais, porque realmente acho que acredito que ficou claro aqui que está sendo omitido o principal da lei, né? Mas aí nós vamos focar nesses capítulos, vamos pegar cada capítulo citado, vamos pegar e estudar capítulo, todos eles conforme está na Escritura, e buscar na Escritura realmente a revelação, porque o Pai nos revela se tivermos humildade para com Ele, para buscar esta verdade. Mas aqui veja bem, ó, tudo isso aqui é verdade, irmãos, e nós sabemos disso. Mas por que ele não para aqui e explica, olha, Jesus é tudo isso, então viva o mandamento dele. Viva o mandamento dele. Que eu estou incessantemente repetindo aqui a todo momento. Viva o mandamento dele. Ele não falou em nenhum momento, amados. Quem está falando aqui sou eu. Ele não falou em nenhum momento, amado, do mandamento do Salvador. Aqui está dizendo, Jesus é Cordeiro que chama o seu povo para sair da Babilônia, irmãos. Babilônia é confusão, essa religião aí que só confunde a cabeça das pessoas. Olha só, confunde, usa meias verdades para levar as pessoas ao erro. E não entender o verdadeiro evangelho, amados. No capítulo 19, Jesus aparece como vitorioso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 20, Jesus é o que sujeitará a Satanás durante o milênio e quem o destruirá no final deste período. No capítulo 21, como o recriador do mundo, mais uma vez sem pecado, que enxugará de todos os olhos as lágrimas. No capítulo 22, como o juiz que dará a recompensa final e envia o último convite aos moradores deste mundo perdido que caminha para a destruição.
Com séculos de antecipação, a Bíblia, no Antigo Testamento, profetizou que o Messias, o Salvador, nasceria de uma virgem, conforme Isaías capítulo 7, verso 14, e na pequena cidade de Belém, de acordo com Miqueias capítulo 5, verso 2. O Novo Testamento confirma que, quando Jesus nasceu, estas profecias se cumpriram. Ao mesmo tempo em que morreu, a ressurreição de Jesus demonstra que ele tem poder sobre a vida e a morte. Isso nos dá certeza e garantia da vida eterna. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 7, verso 25. A partir de agora, a sua vida pode mudar de uma vez por todas. Basta abrir o seu coração a Deus e dizer... Como pode mudar? Sendo que até agora não nos foi apresentado o genuíno Evangelho. Como é que vai mudar? Apenas ouvindo meias verdades. Como é que vai mudar? Eu crendo que ele é o Alfa e Ômega? Nós lemos aqui que até o diabo crê e estremece. Até o diabo sabe disso. Mas o verdadeiro Evangelho, mas eu repito novamente, até agora, irmãos, não foi revelado para nós por este homem. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Ele é o personagem principal de toda a Bíblia, do livro do Apocalipse, e quer ser o personagem central da sua vida. Porque nesse momento você não fecha os seus olhos e fala com Ele? Diga a Jesus que você o aceita e reconheça os seus pecados. Peça o perdão e sinta Deus ao seu lado, pois Ele está aí. Ore comigo. Senhor, muito obrigado por ter enviado. É no nome dele que oramos. Amém. O termo evangelho significa boas notícias da parte de Deus em salvar o ser humano. A Bíblia mostra Deus buscando e ajudando os seus filhos em meio a essa terrível tragédia. A morte entrou pelo pecado de um homem, e a morte sairá também pela morte de um homem, Jesus. Mas por que Jesus precisou morrer para nos salvar? Sua morte era realmente necessária? Estas e outras perguntas serão respondidas no próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado. Amados, acredito que faltou a gente ler capítulo 5 de Apocalipse para encerrarmos essa parte. Capítulo 5, que ele citou muitas vezes ali, de Apocalipse, foi o capítulo, ele ficou baseado em capítulo 1 e capítulo 5. Eu falei que ia ler? Vamos lermos aqui. O livro e o cordeiro, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é digno? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ninguém era digno de abrir até o Salvador cumprir com a sua morte na cruz, e cumpriu a lei e os profetas lá na cruz. E ele deu, realmente, Deus comprou homens de toda a tribo, não mais das 12 tribos de Israel, mas toda a tribo de língua, povos e nação. Ele nos comprou, amados, e precisamos viver o mandamento dele, que nós lemos aqui. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, mais uma vez fala aqui, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz: reinarão sobre a terra? Vai vir um milênio, depois nós vamos falar sobre isso.
E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E eu vi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas as ações de graça, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amados, gostaria de agradecer aí a todos que têm visualizado o vídeo, que nós possamos, amados, aprender realmente com a Escritura, com a palavra, aprender a detectar as mensagens, as pregações e observar, irmãos, se toda interpretação ou mensagem não voltar para o verdadeiro Evangelho, que é comunhão, que é luz, que é amor a Deus, amor ao próximo, que está desde a antiguidade foi anunciado, se não voltarmos para esse Evangelho, amados, naquele dia nós teremos surpresa. Então que nós possamos voltar para o verdadeiro Evangelho do Salvador, tá? Realmente amando uns aos outros, não fazendo ao teu próximo aquilo que você não quer que seja feito para você, não enganando o teu irmão em negócio. São essas coisas, amados, que naquele dia ele vai perguntar para cada um de nós. Tem uns que não vão viver isso aqui, estão presos com liturgias e vão chegar naquele dia e dizer: Senhor, nós pregamos, profetizamos, fizemos maravilhas, não vos conheço, mas vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive nu e vocês me vestiram, eu tive preso e foste me visitar. Quando, Senhor, te fizemos? Quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste, porque o mandamento do Salvador é amar a Deus e amar o próximo. Qualquer interpretação, qualquer pregação, qualquer estudo bíblico, se não for baseado nesse fundamento que é a lei real, que foi resumido toda a lei dos profetas, então, amados, é só uma isca para o mal, para o engano, para a religião que está aí matando almas. E muitos vão ter realmente surpresa naquele dia. Amados, que todos possam ficar na paz do nosso Salvador, que o nosso Salvador nos abençoe cada dia, que nos dê discernimento, entendimento da palavra. Julgue pelas Escrituras. Observe o que eu falo, o que outros falam, mas julgue pela Escritura. Leia lá. Aqui é apenas um direcionamento, para que cada amado irmão possa ler e chegar à verdade, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Não somos nós, mas o Espírito do Pai. Fique com o Pai, o nosso Todo-Poderoso, que Ele nos abençoe cada dia, enrique os bênçãos espirituais. A todos vocês, muito obrigado, até a próxima.